Bom, nosso programa sempre traz muita informação para você que está aí do outro lado. Esse é o nosso lema, né? Verdade. Informação, entretenimento, alegria. E também vamos falar sobre casos sérios aqui, Muito. né? Sobre doenças, sobre saúde, que eu acho que é o mais importante. É o que nós vemos abordando toda semana aqui no programa, né? Exatamente. E hoje, né, para quem não sabe, é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Algumas pessoas não sabem o que é essa doença, não conhecem. Por isso, hoje, nós trouxemos aqui um especialista para contar um pouquinho sobre essa questão. E também a doutora em ciências, Daniele Lanzer, seja muito bem-vinda. Doutor Kleber Duarte, que é neurocirurgião. Vamos falar um pouco sobre esse tema que eu acho que é super relevante. E às vezes as pessoas não conhecem um pouco, né, a fundo sobre esse tema. Essa doença, e saber como é, como que vem na vida da pessoa, se é de nascença, se vai desenvolvendo no decorrer do tempo. Nós já queremos perguntar para o Dr. Kleber. Dr. Kleber, o que vem a ser o mal de Parkinson? Eu posso pedir um favor? Sim, Posso pedir para a Daniele contar um pouco da história? sim. Pra vocês entenderem um pouco do Sim. que é Uhum. e depois a gente falar Ok. do ponto Da de parte vista teórico. científica, Ok. né? Acho que se ela puder Uhum. contar um pouco isso, acho que vai trazer uma ilustração melhor. Ok. Perfeito. Doutora? Então, eu tenho hoje 47 anos e aos 30 comecei a sentir alguns sintomas motores. Tá. O primeiro deles foi depois de uma cirurgia de apendicite, onde eu senti uma vibração, não era tremor, não era visível, era uma vibração, como se fosse uma vibração interna, sabe, Tá. na mão. E como eu trabalhava, né, como pesquisadora em fazer experimentos, e essa questão, assim, acabou me prejudicando, porque eu precisava do movimento fino, né, da precisão nesse movimento, e eu fui perdendo. Pegou meu braço esquerdo, e na época eu achei que era fraqueza, por causa que eu estava no período de recuperação dessa cirurgia. E aí pegou meu braço esquerdo, depois minha mão direita, braço direito, e eu comecei a ter outros sintomas, como rigidez, pontuais. Então, por exemplo, eu sentia rigidez na perna. E aí eu concentrava para tentar relaxar, quando eu via meu braço, o braço, a mão, enfim, alguma outra parte do corpo enrijecia. Então eu ficava o dia inteiro dedicando a minha mente para tentar relaxar alguma parte do corpo. Com isso também vieram câimbras, alguns problemas de alteração de sono, muito pesadelo, lentidão, que é o sintoma básico do Parkinson, né, da doença de Parkinson. E com isso, depois de 2 anos que eu comecei a procurar médico. E na época, devido à minha idade, quando eu comecei a procurar, eu tinha 32, né? Nossa, você demorou Isso que eu depois ia desses perguntar agora. sintomas, você demorou 2 anos. Para começar a procurar. Você achava que era o quê? Eu achava que era nervoso, porque na época eu fazia doutorado e muito estresse, muita dedicação, 13, 14 horas de trabalho por dia, não tinha férias nem final de semana. Então, assim, era o tempo todo trabalhando, dedicado para a ciência. Tudo, né? Isso. E aí, prazo para cumprir, relatório para escrever. Então, sempre foi muito corrido. E aí, quando eu fui procurar, é porque eu já estava num ponto que eu já não estava aguentando. Aí já tinha um tremor de movimento, já visível. E aí, quando eu fui procurar, por causa da minha idade, eu também na época nem sabia que existia dentro da neurologia a especialização de distúrbios do movimento, né, que trata dessa questão. E aí, quando eu procurei, o médico suspeitou de câncer no cérebro, aí eu fiz exames, não deu nada, aí ele fechou o diagnóstico como tremor essencial, né, que é comum em pessoas mais jovens. E aí eu fazendo tratamento não tinha resposta. Aí fui em outro médico, aí outro médico falou que eu estava com depressão, e realmente eu estava, devido à que eu fui cada vez mais me restringindo. Os sintomas foram aparecendo, outros sintomas, os que já existiam foram piorando. E aí depois somente de 6 anos do início, né, que foi com 36 que eu recebi o diagnóstico. Uau, 6 anos 6 para anos. conseguir fechar Um o diagnóstico. Exatamente. E aí, assim, alguns dos motivos foi a minha idade, né, falta de experiência dos médicos também, que eu acabei procurando, que eu não sabia. Foi essas duas coisas foram as principais causas, né, da demora no diagnóstico. Eu fazia exame e não dava nada. Eu entendo um pouco sobre o assunto, mas eu sei que é quando a célula ela começa a não receber ali uma dopamina numa quantidade adequada, doutor. Me explica um pouquinho agora a parte científica. Como é que isso acontece?
engraçado, né? Porque, assim, uma parte das vezes a gente associa Parkinson a quê? A tremor. É. Ela sentiu uma vibração e perda de performance. Tá. Rigidez, perda de performance são sintomas mais comuns do Parkinson, só que sintomas associados ao movimento. Os sintomas mais precoces e mais frequentes não são isso. Os sintomas mais precoces são dor, alteração do sono, e algumas vezes alteração do olfato, paladar, alteração do hábito intestinal, alteração do turgor, da oleosidade da pele. Ou seja, a doença de Parkinson, que durante muito tempo foi associada a uma perda das células nervosas que produzem dopamina, hoje ela é vista como uma doença por uma intoxicação por uma proteína com diversos mecanismos, por isso que ela tem uma manifestação tão diversificada, mas que predominantemente, de forma mais assim estigmatizada, compromete as células nervosas que produzem a dopamina. Tá. E a dopamina é uma substância que, dentro do controle do movimento, ela não é responsável por gerar o movimento. Ela é responsável pelo mecanismo de inibir o movimento. Porque como que você controla? Como que você torna o teu movimento efetivo? Se você inibe. Se você inibe excesso, se você inibe imprecisão. Então, esse circuito que faz essa regulagem é predominantemente composto por células nervosas que usam a dopamina como esse transmissor. E o que acontece é que existe um processo inflamatório e um processo de intoxicação que muitas vezes começa em glândula salivar, olfato, na cavidade nasal, no tubo digestório, e que é responsável por produzir essa proteína que ela entra dentro das células nervosas, é carregada até o cérebro e a célula nervosa não tem enzima para destruí-la e para eliminá-la, então vai acumulando. Então é um mecanismo que mistura a alteração imunológica com uma proteína que se comporta de uma maneira tóxica, com um processo degenerativo desses neurônios que produzem dopamina, mas que acomete todo o organismo. É bem complexo. É bem complexo. É bem preocupante. E eu tô é muito mais preocupante ainda, que eu me senti preocupado no sentido que a doutora Daniela estava falando, que ela começou a sentir esse tremor, meu amigo, foi com 30 anos. 30 anos. Né? E veio a diagnosticar o resultado 6 anos depois. A doutora poder responder, é normal a pessoa já ter recebido o diagnóstico do Parkinson bem cedo, assim? Porque até então, pelo que a gente conhece, pelo que eu conheço de pessoas que já que têm o Parkinson, é mais de 45 anos de idade. Eu nunca vi uma pessoa ter com pouca mais idade, jovem, que é o caso né? da doutora. Parkinson faz parte de um grupo de doenças, assim, erroneamente, mas didaticamente classificado como doenças degenerativas do sistema nervoso. É a segunda doença mais frequente, mais comum. Mais ou menos acima de 65 anos de idade, 1% da população tem. Só que tem um detalhe, até 2040 nós vamos ter o dobro de pessoas com Parkinson que a gente tem hoje. E não é só porque a população está vivendo mais, vai ter mais pessoas com mais do que 65 anos de idade. Mas é porque também está surgindo em idades mais jovens. E o que acontece? A doença de Parkinson, então, ela é uma doença frequente, é porque acomete num determinado grupo mais de 1%, mas o surgimento em pessoas jovens é raro. Mas esta raridade de surgimento de pessoas jovens está aumentando. Mais pessoas estão fazendo diagnóstico em idades mais jovens, mais precoces. Isso se dá por quê? Conta genética ou é estilo de vida? O que de fato causa realmente a causa da doença de Parkinson? Isso não acontece assim à toa, né? A pessoa tem que ter um conjunto de genes com essa predisposição. A porcentagem de pessoas que têm história familiar de Parkinson daria uns 15%. Tá.
Ou seja, mais de 85% das pessoas não têm um histórico familiar que possa dizer que aquele Parkinson seja herdado. Mas você tem que ter uma composição de genes e em algum momento esses genes ou esses grupos de genes, eles acabam sendo desbloqueados e com isso eles passam a atuar. Agora, isso tem que ter alguma agressão, que pode ser uma agressão por vírus. A própria proteína que intoxica as células nervosas, ela é entendida como um precursor de vida, chama prion, e ela pode se comportar com esse tipo de intoxicação. Tanto é que essa proteína é encontrada em células, às vezes de intestino, de glândula salivar, de tireoide, de pessoas que têm Parkinson. Certo. Ou seja, ela não está presente só no cérebro, ela se distribui pelo corpo. E genética não é. Tá. Mas é um conceito que está em moda, que se chama epigenética. Epigenética, sim. É o conceito de que você tem uma predisposição e fatores diversos que podem causar. Por exemplo, tem várias doenças que são presentes na nossa geração que são decorrentes de frutos de gerações anteriores terem abusado de alguma coisa. Então, isso é bastante comum. E a epigenética, às vezes, pode se manifestar 2, 3 gerações à frente de uma geração que foi exposta a um determinado fator. Entendi. Curioso, né? É muito. E doutora Daniele, quando você recebeu o laudo com 36 anos de idade, que tem o Parkinson, o que você sentiu de lá para cá de mudança? Se mudou alguma coisa, seu estilo de vida, de rotina? Mudou tudo. Você possa passar para gente? Mudou tudo. Tudo? Tudo. Primeira coisa que quando eu recebi o diagnóstico, estava esperando o diagnóstico de uma doença que tivesse cura, né? Porque como eu já apresentava muitos sintomas e eu tinha pouco tremor, meu tremor era mais no movimento, que a característica que todo mundo associa o Parkinson, geralmente o tremor de repouso, eu não tinha. Então eu acreditava que eu ia receber o diagnóstico de alguma coisa que eu pudesse tratar e voltar a ser o que eu era antes. E aí quando veio esse diagnóstico eu neguei, e aí eu entrei em depressão profunda, eu só chorava. Eu não conseguia falar a palavra parto e começava a chorar. E aí depois com o tempo assim, eu percebi que não tinha como mais negar, então eu entrei na fase do luto. Então no primeiro mês eu neguei a medicação, não queria tomar, só que aí, com o impacto do diagnóstico eu acabei piorando, né, ficando um pouco pior, mais depressiva ainda. E aí eu comecei a tomar a medicação e comecei a sentir algumas melhoras, mas poucas. E outros sintomas foram surgindo nesse meio tempo. E depois de 2 anos e meio mais ou menos que eu só chorava, algumas coisas aconteceram também na minha vida. E uma das coisas que me impactou muito foi ver, eu escondia de todo mundo, né? Que eu tinha doença, porque eu tinha vergonha. Isso é muito comum nas pessoas que têm Parkinson, né? Carregar esse estigma de se sentir inferior. Porque também tem outras questões envolvidas que estão relacionadas com a dopamina, né? Questão de motivação, autoestima, isso. Então eu tinha autoestima muito baixa também. Eu me sentia inferior, ansiedade, depressão também. E aí foi quando eu me dei conta que as pessoas estavam com dó de mim. Isso me impactou muito, né? Eu falei assim, poxa, eu estudei tanto, né? Eu já tinha terminado o doutorado, estava fazendo pós-doc. Falei, estudei tanto para acabar assim, pensei, né? Uhum. E aí eu falei assim, isso foi me machucando de ver, quem sabia, as pessoas próximas que sabiam, me olhando com dó. Aí eu fui me olhar no espelho e aí eu falei assim, tem razão elas sentindo dó, porque eu estava sentindo dó de mim. Então não tinha como elas não sentirem dó, porque eu estava me colocando numa posição, né, que eu sentia dó de mim mesma. E aí com isso eu falei assim, olhei bem para mim, né, pelo espelho, falei, esses agora olhos azuis lindos, Obrigada. né? E com todo respeito, lindíssima. Obrigada. E aí quando eu olhei para mim mesma, eu falei assim, agora podem até sentir dó, mas antes vão sentir orgulho. E aí foi quando eu comecei a ter os primeiros ideias, né, para o projeto Vibrar, que é um projeto que eu criei para ajudar Me conta pessoas. um pouquinho sobre esse projeto que você tem. Então, é um projeto que eu idealizei em 2014, desde então a gente vem atuando a nível de rede social para divulgar informações para as pessoas que têm Parkinson, familiares, porque como a gente estava falando, o doutor falou, é uma doença muito complexa e de difícil gerenciamento. Não é só medicamentoso, existe
precisa ter suporte de vários profissionais da área da saúde, não só o acompanhamento médico. E cada pessoa que tem Parkinson desenvolve não é grupo, mas determinados sintomas, não é todo mundo igual, não é da mesma forma, que desenvolve e que evolui e que responde também ao tratamento. Então, dessa forma, é muito mais difícil, né, para quem não tem acesso à informação. Então, a gente oferecendo essas informações e, ao mesmo tempo, tentando fazer um trabalho de conscientização, porque através do Ministério da Saúde é muito pouco, não tem suporte nenhum. Então, a gente começou com esse trabalho, porque na época, quando eu recebi o diagnóstico, foi o que você comentou, né, Renata, de que não conhecia ninguém. Eu só sabia do caso do Michael J. Fox na época, que, né, canadense, então, no Brasil eu não sabia de ninguém. Eu falei assim, nossa, o raio foi cair na cabeça dele e na minha só. Aí foi quando eu comecei a procurar, encontrei algumas pessoas também. Foi difícil, mas tudo escondidinha também, né, com vergonha de se expor, de se mostrar. Porque além de toda a questão motora, tem a questão laborativa, que você, quando é jovem, ainda está subindo na carreira ou atingindo, né, o topo da carreira, e isso Parte profissional, né? Acaba impactando muito. E aí, de lá para cá, então, eu tive que aposentar, separei. Então, foram várias coisas que aconteceram depois do diagnóstico. A doença evoluiu bastante. Hoje eu tenho que necessito de auxílio de bengala quando passo fio da medicação. Agora, por exemplo, estou no momento que eu estou em transição da falta do medicamento para a resposta do medicamento, entende? Então, são várias fases também que acompanham. Você falou aqui sobre a questão do Michael J. Fox, que foi uma pessoa conhecida que teve, mas também a gente tem outros artistas, outras celebridades que passaram e passam por isso. Eu queria colocar aí na tela pra gente. Olha só. O Eduardo do Zec. Meu amigo. É seu amigo? Ai, que legal. Ele ministrou 2 palestras, show, em eventos que a gente realizou. A Renata Capucci, eu não sabia. Eu também não. Tomei até um susto agora. Ela, foi o ano passado que ela abriu. Não, que ela contou. Ela recebeu em 2021, se eu não me engano. Paulo José. Ele já faleceu. Ele já faleceu, né? Me recordo. E tem o André Tal também. Vamos ver quem mais aí que tem. O Michael, foi que o mundo, na verdade, eu acho que descobriu falou-se muito da doença por conta dele. Por conta dele, ele tem uma instituição muito famosa. O Muhammad Ali também, Muhammad Ali, que era um boxeador, bem conhecido também. Já falei. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a doença de Parkinson foi por ele, pelo boxeador Muhammad Ali. O Ozzy Osbourne, que é cantor, né? Cantor. Dele foi em 2021, se eu não me engano, que ele abriu, ou o ano passado. Neil Diamond. Cantor também. Rapaz, bastante pessoas no mundo artístico, né? Você acha, doutor, que tem a ver com a questão do trabalho, com a questão do estresse, com essa questão toda da pressão? Eu acho que, assim, tem a ver muito mais com intoxicação. Tá. A intoxicação, a gente acha que é uma intoxicação só física, entende? Ficar tomando. Não. A intoxicação pode ser a intoxicação de um relacionamento tóxico. São fatores que vão mantendo você inflamado, reagindo mal frente aos estímulos do meio ambiente e te expondo a condições de doença, que talvez, se você não estivesse nesse fator, essa doença não iria aflorar. Ou então afloraria mais tarde, ou então seria mais branda. Então, eu acho assim, que os fatores tóxicos com certeza tem. Agora, muitas vezes a gente busca nessas questões um fator muito causal, um nexo causal. E nem sempre tem. Porque é aquilo, muitas vezes é algo que a população vem acumulando de gerações anteriores. Só dar um exemplo pequeno. Quando eu estava na faculdade, a gente fez um estudo de um trabalho que o professor de epidemiologia trouxe, mostrando que na Coreia tinha explodido o número de diabetes. Depois se foi descobrir por quê? Porque era a 3ª geração pós a Guerra da Coreia. Que eles passaram a adotar um estilo de vida americano. Segundo
O segundo trabalho, um trabalho de mulheres japonesas com câncer de mama. O câncer de mama no Japão, em mulheres, é muito menos frequente do que nos Estados Unidos. Mas as mulheres japonesas que migraram para os Estados Unidos e que adotaram o estilo de vida americano passaram a ter mais câncer de mama do que as mulheres japonesas que ficaram no Japão. Caramba. Então, estilo de vida. Então, assim, relacionado ao não é estilo de só vida. genética, não basta você carregar o gene. Você tem que se expor a fatores tóxicos, que não são somente fatores de intoxicação, mas tudo, um ambiente tóxico, Sim. um relacionamento tóxico, uma vida tóxica, uma relação tóxica que você tenha com Mas, com doutor, Covid. um trabalho estressante também tem a ver. Eu achei uma vez só, um trabalho só relacionando, fazendo um estudo sobre em questão de profissão. Não sei se o senhor chegou a ver esse trabalho. Ele fala, aí eles relacionaram, foi um estudo americano. Eles relacionaram profissões, mas isso assim não é regra, mas eles relacionaram estudos que eles fizeram com grupos de pacientes com as profissões que mais tinham pessoas com Parkinson. Aí que eu me lembre era advocacia, juiz, qual mais? Líder religioso. Aí eu lembrei do Papa, né? Porque o Papa João Paulo II, verdade. ele teve Parkinson. Políticos, quem trabalha na área da política, e cientista. Eu falei, tá explicado. Você já é cientista, né? Tá nesse... E tinha mais umas duas profissões que eu agora realmente não me recordo, porque já faz um bom tempo, mas eu só achei curioso, né? esse artigo. Esse número, Não, né? e é curioso o seguinte, porque é considerado, talvez, controlador de tráfego aéreo a profissão mais estressante em termos da atividade. A segunda são algumas especialidade médica. Isso é verdade. Imagino. Então, assim, e nem por isso os médicos estão entre eles. Existe talvez um certo fator, assim, a gente é preparado para passar por estresse. Isso é fisiológico, isso é normal. Porque a gente não é preparado a viver a vida inteira sob estresse. É verdade. Então, talvez essa que seja a noção e a diferença que passaria. Entendi. Uma coisa... Quer perguntar? Depois eu pergunto. Vai, você tá no raciocínio. Eu tô com a minha fresquinha aqui, vai. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que eu tava vendo algumas questões, sobre pessoas que passaram por cirurgia e aí sim despertou o Parkinson, né? E aí aconteceu com você também, Nossa. eu nem sabia, eu tava lendo lá. Aham. Qual é a relação disso, doutor? Da pessoa passar por uma cirurgia e aí então começar a aparecer os sintomas? Acho que Coisa, o né? melhor exemplo Sim. que eu posso dar para isso é o seguinte. Se você tem uma água numa chaleira, no fogo, ela ferve de uma hora para outra, mas ela já está um bom tempo no fogo esquentando. Então você tem fatores que tem, e aquilo ali é o repente, é o momento, não é a causa, é o que desencadeia. É o que desencadeia, às vezes, toda uma consequência que estava ali guardadinha. Eu conheço vários pacientes que relatam um fator trauma, né? Tá. Um trauma que acaba sendo gatilho para os sintomas motores. Porque os não motores, como o doutor estava falando, né, no início, eu já tinha vários, só que não fazia ideia, e acho que a maioria das pessoas não faz ideia que pode ser um quadro de Parkinson. Tratar com E também, depressão, outras não, coisas, assim, era né? coisa assim, passava, mas que eu já, dificuldade para funcionar o intestino, ansiedade, quadro de ansiedade, dificuldade no sono, muito pesadelo, então são todos sinais, mas assim, não é porque uma pessoa tem isso, ela vai ter Parkinson. Então, Entendi. na verdade, a gente tem que esperar surgir os sintomas motores e no caso do Parkinson, o sintoma base não é o tremor, é a lentidão. É a lentidão. Todo parkinsoniano é lento. Coisa... Nem todo Você mundo diz pra andar, pra falar, Para tudo. É pra tudo. Eu, por exemplo, estou travadinha aqui, estou toda doida, vocês repararam, né? Uhum. Então, assim, agora eu já tenho um tremor, mas o meu tremor não é no repouso, eu não estou em repouso, eu estou tensionada. Tá. Então, eu tremo um pouco. Se eu relaxo... deixa eu Continua tentar. tremendo. Não, aí não pula, muito pouco. Não, Uma pessoa que repara. tem Parkinson mesmo, um tremor de repouso, geralmente é bem evidente o Continua, tremor, é bem uhum. evidente esse tremor. Sim. O meu tem dois tipos, né, doutor, o rígido cinético e o tremulante. Duas características base, né?
você tem que criar um conceito didático, né? Um grupo e outro grupo, com mecanismos mais ou menos parecidos, para você tornar. Mas isso não é estanque, é muito comum ser melhor. Tem um grupo que tem mais tremor, tem outro grupo que tem mais lentificação, E rigidez. mais rigidez. Gente, eu estou impactado com tudo que eu estou ouvindo. O bem- Parkinson é um universo assim bem complexo, bem assim as pessoas não têm noção do que é ter Parkinson e viver com Parkinson. É bem complicado, complexo, é bem né? complexo e complicado. Mas assim não é impossível. Eu já estou aqui há quase 18 anos vivendo com a doença, né? E é isso. 18 anos? Quase 18 Ela anos. tem- Esse ela ano, vai esse ano fazer completa Vai 18 fazer anos. Ela 18 tem anos que eu 40 conheço. e... É. Você tem 47? Vou fazer 48, Vai é. fazer 48, então 48. quase 18 anos. Quase Ela 18 convive já com a doença. Parkinson, né? Caramba. E nós recebemos, ontem foi segunda. Segunda-feira nós recebemos aqui o Dr. Roger Florencio, que ele é acupunturista, e ele vem falando sobre um tema que é a depressão, que é o mal do século. Através da depressão, doutor, você sabe que a depressão ela desenvolve milhões de doenças, que é diabetes, é crise de ansiedade, é o Parkinson, como foi falado aqui pela doutora. Algumas pessoas, quando recebem o diagnóstico de determinadas doenças, ficam muito adeptas do remédio. Aí vou tomar um remédio tal, e fica muito naquilo, remédio. Eu não sei da doutora como que era a qualidade de vida dela, qualidade de sono. Para a pessoa evitar determinados certos tipos de doenças, principalmente o Parkinson, o que você sugere? A gente ter uma boa alimentação, desde a adolescência, a pessoa já manter aquela a alimentação, qualidade de sono, atividade física, possa vir futuramente bloquear determinadas doenças? O que você sugere? O que você dá como Quer dicas? você? Não, pode falar. Não, é porque existe uma coisa que a gente escuta muito, Sim. né? Os males da vida moderna. Só que se você olhar um século atrás, hoje a população vive mais do dobro do tempo de vida que vivia um século atrás. Sim. E não é só porque melhoraram algumas coisas, porque passou a ter antibiótico, passou a ter isso. É multifatorial. Mas o que acontece? O que acontece é que a experiência do Covid mostrou que pela primeira vez, nos 2 anos de pandemia, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu. Depois você foi ver que não foi só por causa das mortes por Covid, mas por causa de um monte de outras condições, de outras doenças que acabaram aflorando em função da perda de relação social, da perda de interação interpessoal, da redução da atividade física, da mudança de hábitos alimentares, porque se tem. Então, assim, isso é multifatorial. Não há dúvida nenhuma, assim, de que a vida moderna trouxe grandes avanços. As pessoas vivem muito mais. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem mais de 70, 80, 90 anos? Sim. E Verdade. bem, saúde. Com saúde. Eu recentemente prescrevi um senhor que tinha sido, ele foi praça na Segunda Guerra Mundial, 102 Caramba. anos de idade. 102? Com uma artrose de quadril. Então, assim, as pessoas vivem mais, elas vivem melhor, só que ter mais recursos não significa que elas estão vivendo com mais qualidade. Sim. E essa vida de qualidade é multifatorial. Não é só Acho que um tem, único fator. acho que tem a ver também com a cobrança, né? As pessoas se cobram muito hoje, principalmente em relação ao mercado de trabalho, é muito concorrido. Então, as pessoas entram naquela questão de só pensar no futuro. Eu era assim, só pensava futuro, e o futuro nunca chega, porque você sempre está no futuro. Quando o futuro chega, ele já é o seu presente, você está pensando no outro futuro, né? E aí ele nunca chegava para mim. E aí com a doença acabou me ensinando isso, de que tem que pensar mais no hoje e ao contrário, não posso pensar muito no futuro para não dar desespero, enfim, né? Porque a gente não sabe como vai ser, a doença ela é progressiva. Então, no início deu muito desespero, aquele negócio, como vai ser no futuro e tal. Então, assim, foi um trabalho mental, lógico, também com suporte de psicólogo, né? Para poder conseguir lidar. Eu falo que eu me adapto todos os dias à doença. E como que é a sua vida, assim, o seu dia a dia? Você trabalha, você estuda? Não, eu sou você... aposentada Tá. por invalidez, tive que aposentar porque eu não tive condição de continuar. E eu tenho essas variações em relação à resposta da medicação. Tá. Então, o medicamento
Quanto mais avança a doença, no meu caso, eu tive que ir reduzindo os intervalos. Só que tem um limite, né? Não pode tomar muita medicação, porque eu também acabo apresentando efeito colateral. Então, quando eu estou bem, eu ando razoavelmente bem e tal. Quando eu não estou bem, vocês viram, eu cheguei aqui com o auxílio da bengala. Então, ela é dobrável. Então, quando eu estou bem, eu dobro, coloco na bolsa. Quando não, Ela dobra? Ela é dobrável, essa aqui é dobrável. E tem essa facilidade. Essa variação também. Você consegue fazer exercício, alguma Faço, coisa? mas não muito, nada muito exaustivo, porque eu já tenho muita fadiga, muito cansaço. Eu sinto muita dor, que também é comum, né, doutor? É mais comum, o doutor estava falando hoje, é mais comum ter dor do que a paciente ter tremor. O maior número de pacientes tem dor. Tem mais pessoas que têm Parkinson que têm alguma dor, Tem uma dor do que tem Parkinson e tem tremor. Então, aquilo que é o mais aparente, né, o mais estigmatizado, não obrigatoriamente é o que mais existe. E aproveitando, posso falar Sim, fica à vontade. até me chamou a atenção, eu achei, foi até bom você ter falado no início, porque a maioria das pessoas reconhece mesmo a doença de Parkinson como mal, né? Menciona mal. E a gente tem feito essa campanha para tentar tirar o uso desse termo, né? Mal, para usar doença de Parkinson ou somente Parkinson. Porque aí acaba carregando estigma. E infelizmente, isso já tem no Brasil há muitos anos, né? Tanto em relação ao Parkinson quanto ao Alzheimer. Do Alzheimer o pessoal acabou tirando mais fácil, e do Parkinson não. Então, assim, a gente sempre pede para as pessoas, né, quando vem conversar com a gente, pedir informação ou, né, saber mais sobre a doença, a gente sempre alerta sobre essa questão. Porque cada um que sabe acaba virando um divulgador também, um propagador sobre o tema. Isso é muito importante. Até e aí, essas nomenclaturas são importantes, né? São. Desculpa, minha boca fica seca, eu faço. Nada, que isso. Então, é nesse sentido assim que a gente traz essas questões para tentar diminuir esse estigma. Porque a doença de Parkinson, devido a tantos de sintomas que a pessoa acaba apresentando, muitos acabam passando por discriminação, preconceito, situações constrangedoras por falta de informação da população. Verdade. E é muito importante informar, né? Então, quase 2 anos atrás, um senhor no interior de São Paulo foi agredido, porque ele tinha muito tremor, pôs a mão no bolso para disfarçar. Uma menina, uma adolescente, achou que ele estava fazendo um gesto obsceno, porque estava com a mão no bolso, tremendo. Chamou o pai e o irmão espancaram esse senhor. Sem ele nem poder se falar, atacaram ele por trás. Então foi uma situação por falta de comunicação e por conhecimento. Então esse tipo de coisa a gente tem que evitar ao máximo, porque a pessoa que tem Parkinson já sofre bastante, né? Com os sintomas. Ainda ter uma discriminação, um preconceito por parte da sociedade é muito pior. Imagina. Muito complicado, né? Bom, a gente deseja aí vida longa para você, Obrigada. doutora Daniele, que você tenha aí qualidade de vida, que eu acho que é o essencial, né? Agradeço vocês aí pelo convite, pela oportunidade de poder falar aqui. E eu gostaria que você passasse para quem quer saber mais os contatos do teu instituto, os teus também, por gentileza. Então, o Instagram é @vibrarcomparkinson, tudo junto. O meu é @Daniele com 2 Ls.Lanzer. E o site do Vibrar é www.vibrarcomparkinson.com.br. Muito bom. Também, Dr. Kleber Duarte, muito obrigada também. Gostaria que você passasse os seus contatos também. Bom, assim, eu trabalho no hospital grande, no Hospital das Clínicas, então, do ponto de vista assistencial, muito pode ser assistido lá, né? E o contato. O seu é @dr Kleber com K Duarte. Acho que é isso, tudo junto. Legal. Estou passando aqui embaixo também, não tem dúvida, o pessoal já vai acessar aí. Muito obrigada, Obrigado, doutor doutora Kleber. Obrigado, Daniele. doutora Daniele. Agradeço, até a próxima para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom?